Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse PDD 45, que fala sobre o novo documento de itens que podem ser produtos ou serviços. Mas o que é esse documento, né, para a gente se situar aqui em relação à ferramenta? Aqui eu estou falando dessa modal aqui, né, que realmente detalha o item. Ela pode ser acessada tanto através aqui da descrição do item via o modo tabela ou via o modo card também, né? Legal. Então, agora que a gente já se situou em relação à jornada, né, vamos falar sobre essa palavrinha aqui, sobre esse novo, né? O que a gente quer trazer de novo aqui? Basicamente aqui, pessoal, a gente quer aprimorar a usabilidade dos usuários. E quem que é esse usuário mais diretamente impactado aqui? É o requisitante, tá? Porque é a partir das informações que a gente traz aqui nessa modal que ele toma ali a decisão de seguir com essa requisição ou não, tá? Então, o objetivo dessa iniciativa é a gente aprimorar a usabilidade desses usuários que consomem esse documento do item, que pode ser tanto um produto quanto um serviço, no nosso novo catálogo, né? Eu não estou falando aqui do catálogo antigo. E o que a gente tem de foco, né? Em especial, otimizar o componente de imagem, que hoje, pessoal, ele é um componente muito importante quando a gente olha para catálogos em geral, né? Se a gente acessa a Amazon, que é um dos principais, né, que já tem aqui práticas consolidadas de usabilidade, de olhar para UX, olhar para a experiência, a gente vai ver as imagens em destaque, tá? Então, isso apareceu também nas nossas pesquisas com os nossos usuários. Então, com foco na otimização do componente de imagem dos itens e aqui também uma reordenação das informações principais que detalham esse item. Aqui o foco não é nem só a gente reordenar, mas a gente deixar mais enxuto, deixar para o usuário, né, deixar disponível as informações que realmente vão fazer diferença para ele no momento de tomar essa decisão aqui de compra. Então, é isso que a gente está pensando, em dar esse foco, né, em exibir para esse usuário a informação que é mais relevante e de uma forma mais usual, mais próxima do que ele encontra, por exemplo, quando ele está fazendo uma compra aqui na Amazon, tá? Então, é um pouco disso que a gente está pensando, se propondo para se diferenciar. E aproximar realmente a experiência do usuário com algo que ele já está acostumado, que já funciona, tá? Que mais? Agora, na sequência, né, eu vou comentar um pouquinho sobre esses problemas específicos que a gente encontrou, né, em relação à usabilidade que a gente planeja atacar com esse PDD, com esse card, e o que a gente não consegue também atacar agora e que a gente vai ter que quebrar, tá? E, bom, aqui um pouco do objetivo principal foi isso que eu comentei com vocês, né, de destacar componentes importantes, simplificar a visualização de dados relevantes e melhorar essa experiência geral de uso, né, seguindo padrões semelhantes aos encontrados em e-commerce de sucesso. Tá, e por que isso é importante, né? Onde que a gente impacta se a gente olha para a jornada? Eu ia trazer essa parte ela aparece só mais para baixo aqui quando a gente fala do diagrama funcional, mas eu acho que já cabe aqui com base no que eu estou falando para vocês. Então, tudo começa aqui na criação do documento, né? Só para eu conectar essa parte anterior que eu estava falando com a jornada. Então, tudo começa aqui com a criação do documento. Então, o documento do item, ele é criado via tela. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, a partir daqui, a gente tem essa opção aqui, né, de novo produto, que a gente cai nessa tela, né? E a gente pode trazer aqui, preencher todas as informações necessárias que, assim que cadastradas, a gente vai conseguir, né, buscar esse item aqui a partir dos filtros, da busca, dos mecanismos que a gente tem. Então, passo 1 aqui, esse documento do item ser criado. Isso pode acontecer via tela, por essa aba de produtos, né? Pode acontecer via card na interface. E aqui só para mostrar para vocês geralmente como que eu organizo as informações, essas caixinhas cinzas, nessa caixinha cinza, basicamente são as informações complementares, né, quando elas aparecerem aqui. E o que for azul são as lacunas que a gente planeja resolver. Então, quando a gente fala aqui da criação, as melhorias referentes a essa etapa, que existem também, né, elas vão ser tratadas numa outra iniciativa, tá? Então, não vou entrar muito nesse detalhe aqui. Mas assim que criado, né, assim que cadastrado aqui essas informações do documento é criado, ele pode ser acessado via tela, que nem eu mostrei para vocês, a partir dos filtros e busca, né, que são os mecanismos que a gente tem disponíveis para que o usuário encontre ali o que ele está procurando. E assim que criado, esse documento ele pode ser editado, né, o que vai ser tratado também junto com essa iniciativa aqui da criação, porque a gente também tem lacunas. Então, o que a gente vai focar aqui? A gente vai focar nesse documento no modo visualização, assim que ele foi editado ou assim que ele foi criado, tá?
E é aqui nesse pedaço que a gente encontrou essas lacunas de usabilidade que a gente planeja atacar através dessa iniciativa, que é o que eu vou entrar no detalhe com vocês já, tá? Só para a gente se situar realmente no ponto aqui da jornada. E por que isso é tão importante, né? Por que é relevante a gente olhar para essa experiência aqui do requisitante? Porque justamente para ele conseguir seguir aqui, né? A gente quer chegar nesse fluxo feliz, nesse final que é a requisição gerada. Então, a gente acredita que se a gente sanar essas lacunas e engajar o usuário em tela, essa é uma forma da gente conseguir gerar mais requisições e melhor, né? De uma forma melhor, tá? Então, legal. Agora vamos voltar para cá para a gente ir para o próximo passo. Então, agora entrando mais no detalhe um pouquinho, né? No que deve ser e o que não deve ser nesse primeiro momento. Eu vou abrir aqui o Figma. Aqui, pessoal, eu tô nesse print aqui, né, que a gente está rascunhando. Então, esse é um protótipo de baixa fidelidade, porque aqui a gente foi mais separando, rachurando, né, nesses rachurados em vermelho, todos os pontos que tinham algum problema e que mereciam ali uma atenção, uma reformulação, tá? Que é o que a gente está propondo. E eu vou mostrar para vocês essa versão, né, já redesenhada para a gente conseguir comparar. Então, legal. Então aqui, né, nesse cabeçalho do produto, a gente pensou em trazer uma alteração para deixar mais explícito, né, as informações aqui relacionadas à descrição, ao código, que são as informações da descrição, né, que é a informação mais importante aqui. Em relação à imagem, né, a gente quer dar um destaque para ela, porque essa é uma informação bem importante, então otimizar aqui esse componente da imagem do carrossel é algo que está em mente, destacar mesmo, porque a gente sabe que essa é uma informação que é relevante. Da mesma forma que a gente quer destacar aqui a descrição do item e esse complemento, né? Deixar de uma forma otimizada aqui em tela, pensando na usabilidade, tá? E a mesma coisa aqui para esse destaque no valor, tá? Tanto no valor quanto possibilitar que o usuário salve esse item para depois numa lista, tá? Então hoje a gente não tem essa possibilidade de daqui incluir esse item numa lista existente ou numa nova. Então aqui a gente já tem esse respiro visual, né? Se a gente olha para essa tela como um todo, na disposição das informações. Então é isso que a gente está pensando, tá? De trazer esse respiro, trazer as informações destacar as informações que são mais relevantes, tá? Isso falando desse primeiro momento aqui, né? Que é como se fosse esse cabeçalho do documento com as informações aqui principais, tá? Eu já vou entrar no detalhe, mas não são todos os pontos aqui que a gente vai mexer de cara. Por exemplo, essa opção de favoritar é algo que só para ele vai ter que ter um PDD específico para a gente estudar esse comportamento. Então, por isso que eu coloco ele aqui no não deve ser. Então, a gente ainda não está falando de favoritar um item, tá? Já vou fazendo essa distinção com vocês do que a gente já consegue puxar e do que ainda não, tá? Nesse primeiro momento, beleza? Então, legal. Agora que a gente já passou desse primeiro bloco, eu vou entrar com vocês nos próximos blocos. O próximo bloco que eu queria comentar é essa parte aqui que a gente chama de informações gerais, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui a gente tem, de acordo com o que é preenchido ali no momento da edição ou da criação, esses campos aqui eles são populados. E na criação e na edição existem muito mais campos do que o que estão exibidos aqui, né? Então a gente tem uma grande quantidade de informações que a gente pede no cadastro, mas a gente não exibe aqui e não necessariamente todas essas informações são as mais prioritárias para o usuário fazer, né? Tomar essa decisão de compra e seguir com esse item para requisição. Então, são esses pontos que a gente está estudando, né? Já estudou, já começou a estudar, e o que a gente já estudou, a gente quer colocar, quer testar, quer fazer melhorias e continuar estudando com base a deixar esse fluxo cada vez melhor em relação a deixar explícitas informações mais relevantes da melhor forma para o requisitante, tá? Para esse usuário, beleza? De uma forma interativa. Então, vamos lá. Então, aqui, né, a gente percebeu uma oportunidade de agrupar melhor essas informações. Então, como que a gente está pensando de fazer isso, né, dessas informações gerais aqui? Primeiro, acho que esse ponto que eu comentei sobre a gente pedir muito mais dados de cadastro do que o que a gente exibe hoje, é um ponto que isso vai requerer uma pesquisa, né? Uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Então, esse é um ponto que a gente não vai puxar, a gente vai puxar pesquisa, né, agora, mas a gente não vai trazer nenhum tipo de desenvolvimento relacionado a esse ponto agora, né? Justamente porque a gente precisa
falar um pouco mais com os nossos operadores, com os nossos usuários, para a gente entender melhor aqui um pouquinho sobre essa questão aqui da criação, né, que foi o que criação e edição, que foi o que eu comentei que a gente vai tratar numa outra iniciativa, tá? Mas só para deixar discriminado com vocês. Então, beleza. Mas quando a gente olha aqui para essa gama de dados, né, a gente tem uma forma melhor de agrupá-los que a gente pensou. Então, o que a gente está pensando de fazer aqui? A gente está pensando de separar, ainda vai ter uma seção que se chama informações gerais, mas a ideia aqui, né, é a gente destacar os campos que eles realmente são os principais, né, para esse aumento do consumo, destacar as informações de fabricantes e a gente vai olhar aqui para essa parte de destacar as informações de envio também, tá? Por enquanto, essa parte do envio é um que está no não, mas se a gente conseguir, né, puxar essa pesquisa e antecipar essa pesquisa e já casar com a entrega dentro desse PDD, show de bola, tá? É um ponto que a gente viu que existe uma certa relevância em olhar essas informações relacionadas à embalagem, mas é algo que vai precisar ser resgatado, tá? E olhado com um pouquinho mais de atenção. Mas, como é um processo iterativo, né, pode ser que a gente consiga passar ele para o que deve ser, se for possível, tá? Mas se não, a gente quebra em outro PDD, até para ficar bem compatível esses vídeos do showcase que eu tô passando para vocês com o que de fato a gente vai entregar por bloco, tá? Mas só para ir contando aqui um pouquinho para vocês. Então, aqui a gente tem essas informações melhor agrupadas, né, e de uma forma mais enxuta também para exibir nessas informações gerais. Aqui a gente tem uma outra aba, né, que a gente está pensando em separar e agrupar por aba, que fala sobre valores e promoções, né, então a gente agrupar as informações fiscais, e alguns desses campos estavam soltos ali nas informações gerais, né, então a gente tem uma forma aqui de agrupar as informações que são similares, né, que estão dentro de uma categoria. E a gente quer trazer as informações de venda também, né, detalhando um pouco mais sobre regiões atendidas desse item, valores, impostos, valor máximo e mínimo por região atendida, né, também é um ponto que a gente colocou aqui como no deve ser, né, que a gente pensa em trazer, né, começar a se aproximar dessa questão de informações de venda, né, então comentando sobre todos esses pontos, reforçando esse ponto último que eu passei. O que mais que a gente falou? A gente chegou a falar das abas, né, para separar e agrupar melhor as informações gerais principais do item, dos valores. E faltou mostrar para vocês a dos contratos, né, então aqui a gente passou pelas informações gerais, valores e promoções, e aqui a gente vai falar sobre os contratos. Deixa eu vir para a terceira aba. Hoje essa informação ela está na horizontal, né, aqui do contrato. E para uma melhor leitura, também pensando em usabilidade, a gente repensou essa visualização para ter uma disposição vertical e da mesma forma a gente destacar nas informações que são as mais prioritárias para esse momento, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar. Então, aqui as informações de venda, abas para separar e agrupar melhor as informações gerais principais do item, dos valores e dos contratos. Apresentar, e a gente está pensando também, pessoal, de apresentar uma tela similar a essa que a gente apresenta para o comprador, mas para o fornecedor ter a possibilidade de acessar também, tá? Só que uma tela muito mais enxuta e com menos informações e não dando opção de ação para ele, tá? Legal. O que não deve ser, né? Então, de cara aqui a gente não está falando de favoritar o item, só que é algo que a gente pensa, tá? Quando a gente olha para essa experiência. Então, essa opção aqui de favoritar ainda não entra. Criar promoções, né, a partir do documento do item também ainda não entra, mas é algo que a gente está começando a pensar, tá? Reviews dos itens também, né, que são as estrelinhas. As informações também de quantas vezes esse item já foi vendido. E a questão aqui do envio eu já comentei com vocês, e essa última questão relacionada às informações diferentes no momento ali, as informações que a gente pede mais informações no cadastro do que a gente visualiza, né? Que também foi um ponto que a gente já comentou. Aqui eu também trouxe para vocês, né, que a principal persona que a gente vai atender é o requisitante, né, de uma forma mais direta. E aqui o que a gente tem como meta é a gente conseguir de fato
aumentar a taxa de geração de requisições através da melhoria da experiência de compra, reduzir o tempo necessário para encontrar e entender as informações dos itens e aumentar a satisfação dos usuários com essa usabilidade do catálogo, tá? Aqui as definições de pronto, acho que aqui não vale a pena eu passar com vocês. Aqui a gente tem um desenho também, né, falando sobre quais são as APIs, quais são os hipsters, os BFFs, os componentes que a gente vai acabar precisando mexer, tá? Falando da parte mais técnica da arquitetura. Banco de dados também, enfim. E eu acho que é isso, pessoal. Deixei o link desse Figma, né? Que tem um protótipo de baixa fidelidade para quem quiser acessar e dar uma navegada. Eu acredito que é isso, eu fico super à disposição. Eu deixei por enquanto um épico aqui criado, que eu acredito que desse épico a gente vai criando as histórias, tá? Não vejo necessidade, não vemos como time a necessidade de criar diversos épicos, mas essa é uma etapa que a gente ainda vai chegar, né? E é isso, eu fico super à disposição para a gente conversar, para bater um papo, para tirar alguma dúvida de algo que não ficou claro, e agradeço muito a atenção de vocês.